Ih, Pedro caiu. Tá. Posso começar ou espero o Pedro voltar? Ah, voltou. Beleza. Então tá, boa tarde, né? Eu sou o João Souto e eu vou apresentar meu projeto final, que é a proposta, né, de um suporte de RPC, Remote Procedure Call, em cima de um mecanismo baseado em tasks no nível do sistema operacional para Lightweight Main Cores. Então, o que o outline da minha apresentação, né? Primeiro eu vou contextualizar novamente o projeto, apresentar um pouquinho do Numbix, que é o trabalho que está sendo desenvolvido nesse contexto, apresentar os problemas que eu estou abordando, que eu busco resolver. Em seguida apresentarei o mecanismo de tarefas proposto, o suporte RPC em cima do mecanismo de tarefas, e por fim a aplicação de monitoramento de clusters projetado. Por fim eu concluirei a apresentação. Então, só contextualizando novamente, né, os Lightweight Main Cores surgiram nos últimos anos para endereçar uma crescente preocupação entre o poder de processamento e o consumo de energia dos sistemas computacionais. Então, eles vêm para prover um alto nível de paralelismo com baixo consumo energético, só que eles apresentam diversas características que os distinguem e dificulta a programação dessas arquiteturas. Então, só recapitulando, então, Lightweight Main Core, né, ele integra centenas de núcleos simplificados de baixo consumo. Eles são projetados para lidar com cargas Multiple Instruction, Multiple Data. Eles apresentam uma memória distribuída, o que garante a escalabilidade, só que eles dependem de uma rede em chip para comunicação, e eles possuem sistema de memória restritivo, né, com pequenas memórias locais. Eles também podem apresentar componentes heterogêneos, como clusters específicos para uma determinada tarefa, como a computação do workload ou comunicação com periféricos. Então, como motivação, a gente tem duas perguntas, né, que é como lidar com a quantidade reduzida de memória memória interna dos clusters desses processadores e como lidar com a presença de múltiplos espaços físicos de endereçamento, por causa da memória distribuída. Então, o objetivo do projeto é propor, então, um mecanismo baseado em tasks no nível do sistema operacional para prover um melhor uso da memória e improvisar a utilização dos núcleos de um cluster, além de facilitar a modelagem de funcionalidades do kernel. Em cima desse mecanismo, então, eu proponho o suporte à execução de procedimentos remotos, que vai melhorar a interação entre os clusters. Então, só apresentando o Numbix, então ele é um projeto de código aberto colaborativo que busca desenvolver um sistema operacional de propósito geral, que ele é POSIX compliant, e ele está mais preocupado em prover uma programabilidade e portabilidade melhor para Lightweight Main Cores. Então aqui está a estrutura do Numbix. Ele implementa a visão geral do sistema como um multikernel, onde os serviços do sistema operacional agora são processos ativos no processador que rodam isolados dos clusters de usuário, e os usuários requisitam serviços através de troca de mensagens para esses servidores. Dentro de um único cluster, nós temos um microkernel assimétrico para isolar as estruturas internas do kernel. Isso explora a localidade, porque essas arquiteturas geralmente não apresentam coerência de cache. O microkernel é desenvolvido em cima de uma camada de abstração de hardware que provê uma visão comum dessa classe de processadores.
Então, os problemas abordados então são dois, que é como lidar com a memória restritiva dentro do kernel, dentro do cluster, desculpa, onde a utilização da memória para prover múltiplas threads dentro do cluster requer muitas páginas de memória. Isso é ruim para o usuário, né, que deixa ele com menos memória disponível para trabalhar. Também explorar a localidade dos dados, onde a concorrência em uma memória compartilhada e a falta de coerência de cache é muito custoso para o sistema. A utilização do core também dentro do microkernel assimétrico, onde o core mestre ele pode ficar ocioso quando ele não estiver executando chamadas de sistema. Operações assíncronas também, em alguns lightweight cores não existem uma DMA específica para prover o envio, por exemplo, de dados assim, de forma independente. Então, é responsabilidade de uma thread específica fazer o envio dos dados pela NOC, por exemplo. E operações periódicas, no caso, como receber comandos vindos de outro cluster, requer que exista uma thread também específica que fique se comunicando e checando se existem requisições. Isso tudo aumenta a carga a memória necessária do kernel. Os problemas que envolvem múltiplos espaços de endereçamento por causa da memória distribuída é o acesso a dados, onde threads que estão rodando em clusters diferentes, eles estão em espaços de endereçamento diferentes, então eles precisam cooperar e explicitamente se comunicar através de troca de mensagens. Os serviços do sistema operacional que existem dentro do Nux já implementam uma abordagem cliente-servidor, só que apenas no lado dos clusters de serviço, o que impede que seja solicitado serviços a um cluster de usuário. E também certas operações precisam de recuperar dados desses clusters para se extrair determinadas informações. Isso satura a NOC, além de criar essa duplicidade dos dados em múltiplos clusters. Então, a primeira proposta do projeto então é o mecanismo de threads, de task, desculpa, que busca prover múltiplos fluxos de execução simples, desacolupado do contexto de threads. Então, uma task ela é um caso especial de uma corrotina, no qual ela encapsula uma subrotina que pode ser executada independente de quem a criou. Então, essa abstração de task ela também permite criar uma hierarquia, né, um grafo de dependência, permitindo que determinados comportamentos do kernel possam ser modelados em cima de conjuntos de tasks. Para executar uma task, eu então introduzo uma thread especial do kernel, chamado de dispatcher, que é um executor de task genérico. Então, aqui eu tenho um diagrama de estados de uma única task. Então, todas as tasks, quando elas são criadas, então elas encapsulam uma função com seus argumentos, elas iniciam com o estado não criado, né? Elas não são ativas ainda no sistema. Quando o usuário dá o dispatch, então ele coloca numa fila global de tasks, onde o dispatcher ele fica esperando tasks para consumir e executar. Então, todas as tasks que já foram startadas, então elas são ativas no sistema, ou elas estão em alguma fila de tasks, seja em ready, stop, ou numa fila periódica, que guarda a task periódica, ou ela já concluiu em alguma forma a execução, ou está executando atualmente, no caso. As tasks periódicas elas foram implementadas usando uma fila prioritária baseada em tempo, onde cada tick do sistema decrementa o tempo total da cabeça dessa fila,
e as tasks depois da cabeça são relativas, possuem o tempo relativo a toda a cadeia de tasks que ela está esperando. Então, sempre quando a cabeça chegar a 0, ela é reescalonada para o sistema de tasks ativas e acaba sendo consumida pelo dispatcher. A task também, quando ela conclui a execução, ela pode sinalizar algum comportamento para o dispatcher, onde, caso ocorra algum erro, o erro é propagado para todas as filhas, para todas as tasks filhas, e elas também não vão ser mais escalonadas. Elas podem completar, então sinalizar que ocorreu tudo certo, onde o dispatch vai notificar todas as outras tasks filhas, e caso a task não possua mais pais ativos, essa task filha vai vir a ser ativa no sistema, ou ela pode cair em algum outro caso de precisar ser reescalonada, porque ocorreu algum erro, mas é recuperável, ela precisar ser preemptada e esperar um resumo do usuário, ou ser periódica para cair na fila de tasks periódicas. Então aqui só um exemplo do algoritmo do dispatcher, que ele implementa um produtor consumidor, né? Então ele espera um consumo de uma task, executa a task e depois executa as operações necessárias dependendo do retorno da função. Então as soluções dos problemas abordados da memória local, então da utilização da memória, eu provejo múltiplos fluxos de execução que são modelados em task, reduzindo o uso de memória a uma única stack de execução do dispatch. Então eu uso menos memória. Localidade dos dados, onde múltiplas tasks que têm dependência vão explorar a localidade na cache do dispatcher. Então não precisa ter problema de falta de coerência de cache. O dispatcher ele pode também cooperar junto com o mestre e utilizar o tempo ocioso no core mestre. A própria definição das tasks já define que elas são assíncronas, porque a thread que solicitou uma task, né, deu um dispatch numa task, não precisa ficar esperando ela executar. E a periodicidade de operações também com a fila de prioridade baseada em tempo, eu insiro essa ideia de operações periódicas. Então, sobre o mecanismo de task, eu implementei então o suporte à chamada de procedimentos remotos, onde uma chamada de procedimento remoto é a execução do procedimento em um espaço de memória de endereçamento diferente de quem chamou aquela função. Então essa ideia se adere facilmente ao contexto dos Lightweight Minicores e do Numpix, e no caso eu já falei que ela se utiliza o mecanismo de task para prover essa funcionalidade. Então a definição de uma RPC ela é bem simplificada por causa do uso da task, onde ela apenas precisa do identificador global único e a definição da estrutura da task que define qual operação que essa RPC vai executar. Quando o usuário registra uma nova RPC, essa RPC é colocada numa fila global de estruturas RPC que vai ser consultada mais para frente. Para solicitar uma RPC remota, então o solicitante deve encaminhar uma mensagem através da mailbox, que é um dos meios de comunicação do Numpix para mensagens de tamanho fixo e pequenas, no caso, passando o identificador, que tem que ser um identificador válido, no caso, e os argumentos da task. Então aqui eu tenho o comportamento do sistema de RPC, onde toda essa ideia aqui ela é primordialmente executada com uma única tarefa mestre, que fica periodicamente verificando se existem requisições, como se fosse
o hardware, né, do rádio acordando de tempos em tempos para verificar se existem mensagens para serem tratadas. Quando eu consumo uma mensagem, então eu verifico se essa mensagem é válida, pelo menos. E então eu passo, caso seja válida, eu passo para aquela fila global procurando qual RPC corresponde àquela mensagem. Quando eu identifico a RPC destino, né, que precisa ser acordada, então eu continuo, né, o do dispatch na task referente à RPC e eu volto para o estado inicial liberando o dispatcher para atender a task RPC recém-acordada. Então a solução então, de múltiplos espaços físicos com a implementação do RPC, utilizando a mecanismo de task, né, possibilita o acesso de dados que utilizando tasks periódicas, né, então eu não preciso ter uma thread dedicada nos clusters para poder cooperar e enviar os dados, né, ou realizar operações de uma thread requisitante. Dos serviços do SO agora, a própria definição já define um modelo cliente-servidor dentro dos clusters do usuário, então eu posso realizar solicitações de serviço entre qualquer par de clusters. E eu posso também enviar TRPCs que contêm operações contidas dentro do cluster, né, que não preciso transmitir os dados. Eu simplesmente faço a operação e transmito o resultado da RPC. Então, a aplicação de monitoramento em cima do RPC, então ela foi escolhida como prova de conceito dos mecanismos propostos. Ela depende diretamente do sistema de RPC para defini-la, e depende indiretamente do mecanismo de tasks. Como eu tive alguns problemas no desenvolvimento, eu não vou ter o executável hoje, eu vou apresentar a semana que vem, porque um dos riscos era que eu estava reprojetando o sistema de thread, então eu tive alguns problemas no desenvolvimento dessa parte. Até o Márcio indicou para mim modelar parar para modelar mais o problema, né? E como o professor também, Guto, falou, ponhar um pouco a cabeça de lado da programação e pensar no problema em si. Então, as informações que eu vou coletar da aplicação de um cluster, no caso, são de 3 conjuntos. Do hardware, eu vou coletar o clock, o valor do clock de cada cluster. Do sistema de threads, eu vou consultar quantas threads foram criadas e qual a quantidade de threads ativas no sistema. Do sistema de comunicação, eu vou ver quantos comunicadores foram criados, quantos dados foram recebidos e quantos dados foram transmitidos. Então aqui eu tenho uma visão geral de como que a aplicação vai utilizar o sistema de RPC e o de tasks, onde o dispatcher tem a task periódica do RPC que fica periodicamente, né, consultando, verificando se existem solicitações. Em algum momento, o Cluster Monitor ele vai solicitar através da mailbox a RPC de monitoramento. A task periódica vai verificar que existe uma solicitação, vai acordar a task de monitoramento, vai deixar o dispatcher para atender a próxima task, que vai agrupar por si só as informações mencionadas e construir a resposta, que por si vai enviar através do portal, que é para grande transferência de dados, de volta para o monitor. O monitor, por sua vez, vai mostrar as aplicações, as informações na tela. Então, como conclusão, então, eu apresentei as duas propostas em níveis, que é o mecanismo de task, que vai melhorar o uso de memória e de core dentro de um cluster. Em cima desse mecanismo de task, eu propus um suporte a RPC, que vai melhorar
a interação entre clusters dentro do Numpix. Como prova conceitual, então eu apresentei o design dessa aplicação de monitoramento. E como trabalhos futuros, para a semana que vem, eu vou executar e avaliar essa aplicação de monitoramento. E mais para frente, então, no meu mestrado, eu vou desenvolver e modelar outros subsistemas do Numpix em cima das tasks. E é isso. Obrigado.